Olá, nós vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos, do sábado, dia 23 de 5 de 2020. Normalmente nos reunimos às 14h30 no Centro Espírita do Calvário ao Céu e essa é a primeira parte da aula de hoje. Estamos estudando o livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita. E nós estamos no item 5, no final do item 5, depois da questão 266, na verdade, tem um longo comentário do Kardec que nós vamos abordar agora. Então, depois da questão 266, que nós já tínhamos visto, né, e a resposta, vem um comentário que eu destaquei alguns trechos para que nós possamos fazer considerações aí. Na vida espiritual, o espírito compara os prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Lembrem-se que nós estamos falando da escolha das provas. Esse é o subtítulo aí do capítulo. Então, esse trecho do comentário diz o seguinte: ele, na vida espiritual, né, na erraticidade entre uma encarnação e outra, ele consegue perceber que as escolhas mais acertadas são, às vezes, mais duras, mas para ele, daquele ponto de vista que ele está na erraticidade, parecem realmente o que deve ser feito. O que deve ser feito. Quando reencarna, aí é o problema, porque nós esquecemos isso e aí o apelo materialista, né, muitas vezes faz com que a gente diga coisas do tipo assim: ah, se eu pudesse eu ia escolher uma vida, né, de príncipe, princesa. Mas nós tínhamos às vezes até essa possibilidade e vimos que com certeza não seria o melhor para o nosso progresso. Então, o que o comentário vem nos dizer é, olhando aqui do ponto de vista de quem está encarnado, claro que as questões materiais falam muito mais alto, mas olhando do ponto de vista do espírito imortal, que percebe a encarnação apenas como um breve momento, as vicissitudes que ele terá que enfrentar na vida não parecem tão importantes diante do prêmio, né, que é o progresso e a felicidade. Um outro aspecto aqui é a comparação que faz, por exemplo, com um doente. O doente às vezes escolhe o tratamento mais difícil, mais duro, o remédio mais amargo, porque ele antevê que a cura vai ser mais rápida. Então, assim, olha, você pode fazer um tratamento convencional, mas talvez você não fique bom, o tratamento pode ter efeitos colaterais, você pode, inclusive, não vai poder fazer algumas coisas. Em compensação, se você passar por um procedimento cirúrgico, tudo vai ficar melhor, tal, vai ficar resolvido. Então, assim, é uma prova mais difícil ali naquele momento, mas os resultados serão muito melhores. E o espírito tem clareza disso quando está na erraticidade, né? Inclusive, alerta aqui o Kardec o seguinte, que nesse momento entre uma encarnação e outra, ele consegue antever melhor o fim do caminho, né? A felicidade plena, o que aqui encarnado é mais difícil para o espírito perceber. Mais adiante, ainda nesse comentário, está escrito que no seu estado de imperfeição, no nosso, né, estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras. Então vamos fazer uma brincadeira aí. Levanta a mão quem nunca teve problemas, né? Ora, o mundo de provas e expiações, o nome já diz, não é? Todos nós temos problemas. É bastante conhecida a história, né, da pessoa que reclamava da cruz que carregava, que era muito pesada, e aí então os bons espíritos permitiram que ela entrasse num local, assim, como se fosse um galpão com todo tipo de cruz. Mas o nome estava atrás, ela não poderia ver, ela teria que olhar, escolher ali a cruz e depois ver, né, o nome. Porque a gente quer a cruz do outro, né? A gente acha que a do outro é mais leve. Aí falou, não, essa aqui não, é muito pesada, essa daqui, olhou, não, essa também está muito leve, não tem.
Até que chegou numa, falou, essa é a cruz que eu acho que eu dou conta de carregar, eu quero essa daqui. É essa mesmo? É. A hora que olhou atrás, era justamente a que estava com o nome dele, ou seja, ele achava que a cruz estava muito difícil, mas é, esse galpão é um mundo espiritual, né? Quando nós estamos lá, é a que nós escolhemos, que nós achamos que daríamos conta de carregar. Sempre vamos dar conta? Às vezes não, podemos, seduzidos pelas questões materiais e outras tantas questões, podemos falhar na missão, né? Podemos voltar para o mundo espiritual e perceber que não conseguimos atingir. Mas isso não quer dizer que fizemos a escolha errada, né? A gente faz uma escolha e coloca o sarrafo numa altura e tenta pular, né? Às vezes nós derrubamos o sarrafo, aí a gente sabe que tem que treinar mais para conseguir ultrapassar aquele obstáculo, né? Aqui, mais adiante ainda, ele faz uma comparação com os concursos, né? Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida, ou seja, a pessoa escolhe o concurso, ela sabe que vai ter que estudar bastante, vai perder horas de lazer, vai, né, ter algumas dores de cabeça. Aí poderíamos pensar, por que alguém vai escolher isso? Porque ela mira o resultado que isso pode trazer, não é? Então, o espírito é a mesma coisa. Ele sabe que vai passar por alguns problemas, mas ele mira o resultado, que é a felicidade a ser alcançada, né? E uma última comparação aqui do comentário, que vem depois da questão 266, eu vou ler um trechinho, olha só. Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não pode ver a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas, chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer. Então é mais ou menos isso, né? Nós estamos no meio do nevoeiro, não temos ideia, mas quando nós estamos desencarnados no cume da montanha, olhamos e falamos: não, isso já percorremos, isso é o que falta percorrer, por isso o melhor caminho a seguir é esse. Aí a gente tem essa clareza que ali no meio do nevoeiro às vezes nós não temos, né? E o meio do nevoeiro é o período em que estamos encarnados. Vamos então para a próxima questão, que é a questão 267. O espírito poderia fazer a sua escolha durante a vida corporal? Pode, poderia, como pode, né? Ele pode inclusive escolher e fazer mudanças aqui. É lógico, a resposta diz assim: no mundo espiritual ele tem uma amplitude maior, mas não são raras as vezes que os espíritos mudam as suas escolhas por aqui, para melhor ou para pior, não é? Às vezes, algumas mudanças que fazemos vão trazer benefícios e outras mudanças vão trazer malefícios. Essa é uma questão recorrente, porque as pessoas, nós já vimos isso, né? Às vezes acreditam que tudo está escrito, e não é assim que a doutrina espírita nos diz. Trazemos um norte a ser seguido, aquelas principais situações da nossa vida, e vamos aos poucos fazendo escolhas. A questão profissional no mundo de provas e expiações é uma questão que muitas vezes pode ser modificada, né? Diante da situação que se apresenta no mundo, ela pode ser modificada. Algumas pessoas seguem uma profissão a vida toda, mas se nós pensarmos, muitas pessoas mudam, né, de acordo com a necessidade, com as coisas que se apresentam, elas mudam. Isso pode ser uma mudança de rota, de planejamento. Poderíamos dizer o mesmo em relação às relações pessoais, amizades, casamentos, não é? Sociedades. As pessoas fazem escolhas que poderiam durar, né, pela encarnação toda, mas às vezes não duram e elas podem reprogramar a rota. E tem uma questão interessante, né? Mesmo estando encarnados, nós temos o período do sono, que vamos ao mundo espiritual, conversamos, somos orientados e aí podemos fazer com orientação essa reprogramação da rota.